Olá a todos, estamos começando mais um FOP Entrevista, um programa que tem a produção do Danilo Nonato e Tatiana Mota, a supervisão técnica do Silmei Golderim e a supervisão geral de rádio-jornalismo do Chico Dyer. O tema de hoje é redução da maioridade penal e o nosso entrevistado é Pedro Câmara Raposo Lopes. Pedro é juiz de direito em Minas Gerais, titular da 2ª Vara Civil Criminal de Execuções Criminais de Mariana, já respondeu pela comarca de Tarumirim e Ferros, atuou nas varas civis e criminais da Infância e Juventude de Itabira e nos juizados especiais de Governador Valadares. É membro da turma recursal de Itabira, bacharel em Direito pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduado pela PUC Rio de Janeiro. Já foi advogado, procurador da Fazenda Nacional, procurador regional da Fazenda Nacional e procurador-geral adjunto da Fazenda Nacional. Foi presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Resseguros do Brasil, na condição de representante do Ministério da Fazenda. Foi diretor-geral da Escola Superior da PGFN. É professor de Direito Administrativo em vários cursos preparatórios e também atua como convidado nos cursos de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. Foi juiz de Direito em Tarumirim, Minas Gerais, é cidadão honorário de Tarumirim e engenheiro Caldas, além de ter sido agraciado com a medalha Alferes Tiradentes pela Polícia Militar de Minas Gerais. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e a gente está começando o nosso FOP Entrevista de hoje. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Bom, Pedro, antes de mais nada, queria lhe agradecer, até pelo resumo do seu currículo aqui, ver que você é uma pessoa extremamente atuante. Isso aí não há o que se discutir. E, aliás, pelo seu currículo, o que não falta é tema aqui para a gente chamar você para conversar. Mas o tema é redução da maioridade penal. Bom, eu acho que não há pessoa melhor para tratar disso do que um juiz de direito e que atua na área penal. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte como é essa legislação brasileira, em geral, para uma pessoa leiga entender. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Eu sou quem agradece, muito obrigado ao FOP pela oportunidade de estar aqui conversando com os senhores e os seus ouvintes. Na verdade, em termos de legislação, o direito brasileiro, a partir de 1990, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, adotou a chamada teoria do melhor interesse, né? Procurando sempre, em relação à criança e ao adolescente, estar atento aos melhores interesses da criança e do adolescente, revogando aquele entendimento que havia no Código de Menores até então, de uma teoria intervencionista do Estado na vida vamos dizer, do menor em geral. A Constituição da República, ela tem normas a respeito da criança e do adolescente. O Código Penal, também no artigo 27 do Código Penal, ele proclama que são inimputáveis os menores de 18 anos, ou seja, o menor de 18 anos, eles não praticam crimes. Eles praticam o que a doutrina em direito chama de atos infracionais análogos a crimes, ou seja, são condutas que são tipificadas em lei como crime, mas pelo sujeito ser menor de idade, menor de 18 anos, ele não praticará crime, praticará o que se chama de ato infracional análogo a um crime. Então, é claro, o menor não comete homicídio, vamos colocar, um adolescente não pode cometer homicídio? Certamente pode, mas a conduta dele vai ser, vamos dizer assim, apelidada de ato infracional análogo ao homicídio. E a Constituição, e o próprio o ECA também, no artigo 107, estabelece essa inimputabilidade do menor, para alguns chamam de menor infrator ainda, alguns preferem chamar de menor infrator. O mais politicamente correto hoje em dia é adolescente em conflito com a lei. Então, quando um menor é apreendido, vamos dizer assim, seria o adolescente em conflito com a lei. E adolescente, para fins da lei,
do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente é o menor de idade, compreendido entre os 12 anos e os 17 anos, até ele completar os 18 anos, né? As vésperas dos 18 anos, por exemplo, aquele intervalo em meia-noite que ele vai completar os 17 e os 18 anos. Então, entre os 12 anos e os 17 anos, 12 meses e tal, 11 meses e algumas horas, ele vai ser considerado um adolescente a partir dos 12 anos, e a partir de então ele vai ser considerado, se por acaso ele vier infringir alguma norma do direito penal, será considerado um adolescente em conflito com a lei. Os abaixo de 12 anos não cometem sequer, eles são considerados absolutamente inimputáveis para fins penais, e sequer atos infracionais cometem. Então, se por acaso uma criança de 9 anos cometer um homicídio, não comete nada. Na verdade, nem ato infracional será. Então, em termos gerais, é considerado, para fins da legislação, adolescente e, portanto, passível de infringir o Estatuto da Criança e do Adolescente, aquele adolescente entre 12 e 17 anos de idade. Eu acho, em primeiro lugar, Pedro, você fez uma observação que as pessoas, eu achei importantíssima, e as pessoas de uma forma geral não prestam atenção nisso, que é o seguinte: quando falamos de uma sociedade, e aí vale para qualquer sociedade no mundo, ela é formada por inúmeras pessoas, as mais diversas pessoas, o jeito de ser, existem algumas coisas comuns em termos culturais e tal, mas o comportamento e tal é diverso. E o que acontece, qual é o grande desafio da lei? Ela tentar pressupor que aquele grupo de indivíduos ele é mais ou menos assim ou assado, é dessa ou daquela maneira. Então eu achei interessante quando você colocou logo na abertura da sua fala a respeito desse adolescente, que você tinha uma definição antes, o que era um adolescente antes, e com o Estatuto da Criança e Adolescente, né, o ECA, essa definição muda. E daí a necessidade da mudança da lei. Ou seja, isso eu acho importante chamar a atenção. Alguns ouvintes nossos são alunos do direito, então eu acho que é uma coisa que até para o aluno ele passa despercebido isso, ele não atenta para esse detalhe, que a lei está pressupondo um determinado tipo de indivíduo, um determinado tipo de sujeito. Quer dizer, então eu pressuponho, até pela sua fala, que até os 12 anos, olha, não há como acusar qualquer ser por isso, porque ele não tem condição de discernir se ele está fazendo uma maldade real ou não. Tá? Quer dizer, isso, a ideia é essa. Então, repara, e eu acho isso interessante, quer dizer, que as pessoas pensam a lei de uma forma fria, né? Uma meia dúzia de deputados bolou aquilo e o judiciário vai tentar fazer com que aquilo funcione. Não é assim, quer dizer, você tem uma coisa por trás ali, tem uma coisa nas entrelinhas. Eu acho que esse teu comentário foi fundamental, importantíssimo. Porque, na verdade, a lei posta é uma norma de conduta social. E como norma de conduta social, ela procura refletir os fatores sociais que determinam a sua edição naquele determinado momento histórico. É claro que é por isso mesmo que nós temos aí um assunto que está em pauta no momento. O nosso Código Penal, ao disciplinar sobre a inimputabilidade, ou seja, sobre essa questão, a famosa questão dos 18 anos, né? O nosso Código Penal é de 1940, né? Década de 40, ou seja, no início da Segunda Guerra Mundial, vamos botar assim. Passados aí tanto tempo, só fazer os cálculos, você veja que 74 anos, né? Os fatos sociais mudam e, portanto, existe uma teoria em direito constitucional, acho que os alunos de direito certamente ouvirão falar nela, que é a teoria da mutação constitucional, ou seja, é a mutação informal da Constituição. Você não muda formalmente a Constituição, ela está lá, como foi posta lá em 1988, com as suas muitas emendas constitucionais, mas você passa a interpretar a Constituição de uma forma diferente do que aquela que foi posta em 1988, quando ela foi promulgada pelos constituintes daquela época. É a chamada mutação informal da Constituição. É o fato social fazendo que a interpretação modifique leis e normas sem que seja preciso um processo dificultoso junto aos nossos parlamentares, etc. Né? Não, e por isso eu queria insistir, e até para o nosso ouvinte atentar para o detalhe. Portanto, já que o nosso tema é a questão da redução ou não da maioridade penal. Então não estamos falando da troca de um simples artigo.
Quer dizer, estamos falando de um espírito da lei, para lembrar do famoso título do livro Montesquieu, lá de 1752, aonde você, para mudar esse artigo, você não mudará o artigo, você vai mudar o conjunto todo de leis, pressupondo então que aquele adolescente ou aquela pessoa, sei lá, ela seja de uma outra forma. Só que também tem consequências isso. Sem dúvida. Quer dizer, então, isso, ou seja, então para o nosso ouvinte entender, eu já devolvo a palavra a você, Pedro, repare que não é uma questão simples, então, vamos trocar a lei X ou Y e está resolvido o problema. Não, a coisa é muito séria, você envolve a vida de todos os habitantes de um país, envolve o futuro dessas pessoas. Então é uma coisa muito grave, né? Então imagina o trabalho, você, como um juiz de direito, é um trabalho que eu não queria ter. Sem dúvida. O interessante é que no Brasil, isso não vem de hoje, sempre existiu uma tendência de achar que a lei vai conformar o fato social, e não o contrário. Na verdade, o fato social é que altera a lei, né? Quer dizer, a lei é o resultado de uma alteração social qualquer que determina aquela alteração legislativa. Você mudar uma lei dizendo que agora estacionar sobre a calçada será apenada com a pena de reclusão de tanto a tantos anos. Isso não vai refletir necessariamente no fato social, embora a lei que tenha alterado, por exemplo, na década de 80 e 90, ninguém usava cinto de segurança, né? Então tem aquela lei que pega e a lei que não pega. A lei que não pega, geralmente, é a lei que não está respaldada pelo fato social. E existem leis que estão respaldadas pelo fato social e que elas pegam sim, né? Então essa questão da minoridade penal, ela tem muito a ver com essa questão do fato social. Quer dizer, a discussão toda que se debate hoje é muito com base na emoção e na comoção diante de determinados eventos graves que têm acontecido envolvendo menores, né, adolescentes em conflito com a lei, e que às vezes na emoção querem mudar a legislação sem um debate mais aprofundado a respeito de outros temas correlatos, como educação, sistema penitenciário, enfim, tudo que está envolvido nisso, né? Como o senhor mesmo colocou, a gente tem essa alteração legislativa, ela causa impacto em diversos segmentos, né? Sim, sim. Não, todas, novamente um comentário muito pertinente seu. As coisas estão articuladas. Quer dizer, você não pode pensar, eu vou alterar isso aqui. Primeiro, o alterar isso aqui, repito, já envolve alterar uma série de coisas ali. Agora, com nova observação sua e também relevante, eu não posso pensar em alterar esse conjunto, pensando aí na lei penal, sem me preocupar com, por exemplo, com a questão educacional. Justo. Quer dizer, não tem como eu falar, não, são dois mundos diferentes. Não são, não, porque são as mesmas pessoas. Quer dizer, então, se são as mesmas pessoas, não são mundos diferentes. Ou eu penso a ideia de um conjunto, né? Ou então é melhor nem pensar, porque vai dar errado. E aliás, já estamos até encaminhando para esse tipo, para o nosso tema, quer dizer, da sua opinião sobre essa discussão, não no sentido de uma opinião no sentido do achismo, mas a partir até de uma citação sua aí, as pessoas na emoção, elas querem alguma coisa, mas e a sua experiência como juiz de direito, uma pessoa que vive isso no cotidiano? Quer dizer, uma opinião gerada a partir disso, e de tudo que você estuda, é claro. Certo. Há profissionais do direito, juízes, promotores, advogados, que isso é muito dividido, né? Não existe uma unanimidade. O próprio ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, ele é contra a redução da minoridade penal. O presidente Lula era contra, frontalmente contra. Há juízes que são favoráveis. Eu, particularmente, na comarca de Itabira, atuei mais junto à infância e juventude. Eu posso dizer que a minha opinião mudou. Eu tinha uma opinião no passado que era uma opinião mais niilista, dizendo o seguinte: olha, eu acho que mudar a legislação não vai adiantar nada. Achando que alterar a legislação você acabaria apenas aumentando a população carcerária, e isso traria um problema gravíssimo em termos de aquela velha teoria da escola do crime, etc. Esse era o meu pensamento inicial. Com o lidar com os adolescentes infratores, eu comecei, em conflito com a lei, vamos dizer dessa forma, eu comecei a mudar um pouco de opinião e passei a encarar a coisa mais no sentido pragmático e no sentido histórico da coisa. Hoje, o jovem adolescente, com 14, com 15 anos de idade, ele já não é mais aquele jovem de 14, 15 anos de idade
que havia na década de 40 do século passado. Nós estamos diante de uma nova população que tem acesso à internet, informação, conteúdo de jornais, de revistas, dividindo o mesmo mundo que os adultos dividem, porque naquela época, embora eu seja um pouquinho depois dessa época, sou da década de 70, mas enfim, naquela época, criança, adolescente e adulto não dividiam o mesmo espaço. Hoje não, hoje quem vai num espaço público, e eu menciono Mariana ali, o Jardim de Mariana, por exemplo, num sábado à tarde, estarão ali disputando o mesmo espaço, adultos e crianças, e fazendo mais ou menos as mesmas coisas. Existe, portanto, uma troca de informações muito grande, né? Será que nós devemos tratar hoje o jovem, o adolescente com 16, 17 anos de idade, da mesma forma que eu tratava um jovem de 16, 17 anos de idade na década de 40? Aí vem uma outra questão. A gente vê nas revistas e jornais as pessoas dizerem o seguinte: olha, hoje cada vez os adolescentes estão saindo de casa mais tarde, né? Estão ficando em casa aos 20 e poucos. O conceito de adolescente está se elastecendo para abranger até 20 e tantos anos de idade. Esse é um conceito muito elitista de adolescente. É aquele adolescente que vive com mamãe, né? Com papai, com Copacabana. Cima, exatamente. Né? Que não quer sair de casa. Sim. Que só vai sair de casa quando estiver preparado efetivamente para sair de casa. Agora, o enorme contingente de adolescentes que nós temos hoje, e eu poderia botar, eu não tenho percentual aqui, porque estatística é uma coisa que é feita realmente para ser contestada, né? Mas aqueles que gostam de estatística, eu diria que 73,9% dos adolescentes hoje são os adolescentes que estão frequentando as praças, que não estão estudando, que estão estudando em escolas absolutamente despreparadas para recebê-los, que já estão fazendo consumo de bebida alcoólica. Não é aquele adolescente de Copacabana, de Ipanema, ou de... Eu estou falando do Rio de Janeiro porque eu sou carioca, não, né? Claro, também sou. Os meus exemplos também acabam caindo muito pro Rio. Ipanema, mas... Carioca, Ipanema, Copacabana e Leblon. Esse pessoal, de fato, eles saem de casa muito mais tarde. Então tem um conceito de adolescência diferente. Mas a grande massa de adolescentes infratores em conflito com a lei são adolescentes, eu diria que aí sim eu posso dar uma estatística de mais de 95% das camadas mais inferiores da população. E é com esse contingente que nós temos que trabalhar. Sim. Eu não vou trabalhar com quem não está me dando problema em termos de legislação. Eu vou trabalhar com quem me dá problema. E quem me dá problema hoje é a grande massa de adolescentes que tem essa faixa etária. E esses adolescentes... não são aqueles da década de 40. Porque se você pega um adolescente de classe baixa da década de 40, ele era essencialmente rural, e aqueles urbanos ajudavam seus pais na lida diária, etc. Tinha uma vida mais regrada. Hoje não. Hoje, infelizmente, até com avanços muito interessantes da própria música, de fatores culturais e até relevantes, esses adolescentes são absolutamente diferentes. E eles vêm praticando fatos, às vezes, de gravidade e que abalam a comunidade, que nós temos visto aí. Basta lembrar uma coisa que me fez até questionar muito essa questão do adolescente como infrator, né, da lei. A questão daquele menino Hélio, né, no Rio de Janeiro, que foi arrastado, são exemplos absurdos, né? Coisas horrorosas. Que lamentavelmente se repetiu agora, só que de outra forma, né? No carro da polícia militar, justamente, arrastando a moça. As cenas foram idênticas. E tem um Champinha, enfim, eu não me lembro daquele adolescente que acabou estuprando uma menina, um casal de... Isso. Aqui em Minas Gerais, inclusive, né? Aquilo também gerou uma comoção social muito forte. É o que eu digo, nós não podemos debater no calor de uma emoção, não. Sim. Mas nós devemos refletir a respeito desse adolescente de hoje, vis-a-vis aquele adolescente que havia na década de 40 do século passado. Eu não sei, eu vou... Não é nem por uma questão de pergunta, mas eu vou até... um micro depoimento que eu dou aqui, até com base em toda a sua fala aí, mas da minha experiência como professor, né? E uma coisa que eu tomei um susto alguns anos atrás, eu era professor de cursinho na zona norte do Rio, portanto nosso público era um público de classe média baixa para baixa. Sim. Né? E aí o que eu me dei conta, tem um pouco a ver, essa história que eu estou contando é do final, da segunda metade da década de 1990, então uma história de 1996, 1997. E o que me assustou? Um belo dia, eu percebi a mais absoluta falta de educação. Eu dava aula para adultos,
curso preparatório. Aí um dia o dono do curso chegou para mim: Marcelo, você não quer dar aula para uma turma preparatória para o Cefet, né, o antigo Cefet? E tal. Eu falei: irmão, nunca dei aula para adolescente, vai ser a primeira vez, vou ver o que acontece. E eu nunca esbarrei com um grupo tão mal educado na minha vida. E eu me dei conta do seguinte: quando você fala do adolescente de 1940, não é mais o adolescente. Eu acho que já não era mais o adolescente de 1997, com certeza. O que acontecia? Os pais mandavam as crianças para as escolas na parte da manhã. E aí eu falo: olha, eu não quero ter o menor aborrecimento, mando essa criança, esse adolescente, para um curso preparatório à tarde. E aí, quando muito, ele chega à noite em casa, eu dou a janta, ele vai dormir e está resolvido o meu problema. Ainda não tinha o fenômeno internet dissimulado, nada disso. Então, ou seja, sem querer ter um discurso aparentemente arcaico, mas essa mudança passou por uma mudança da própria estrutura da família. Isso aí é terrível, porque as pessoas... mudar a estrutura da família, vamos deixar claro, na minha opinião, não é você ter casais que não sejam mais heterotradicionais, ou terem casais gays ou lésbicos, não é isso que eu estou discutindo. Eu discutindo a responsabilidade da família em relação à prole. Justo. Que é o mínimo de educação. E aí passam... o que acontecia? Eu devolvo a palavra a você. Minha opinião a respeito. A impressão que dava era que antes a família... No meu tempo, de criança e adolescente, a família educava e a escola ensinava. E agora a família queria que a escola educasse e ensinasse. Justo. Quem educa é a família. Por favor, fazendo uma distinção entre a palavra ensinar e educar. Então, quer dizer, eu vejo um pouco isso. Esse adolescente mudou porque essa família mudou também. E eu acho que mudou para pior. Mudou para pior. E eu tomando a palavra... Não, por favor, eu me estendi aqui. Eu acho, você falando sobre a década de 90 e tal, eu me lembro, e certamente também nós somos mais ou menos contemporâneos, quando estudávamos havia uma cadeira lá no colégio chamada Educação Moral e Cívica, né? Eu acho que isso não existe mais hoje, praticamente isso foi abolido. Porque isso remonta à ditadura. Militar. Mas eu acho assim, eu também não vou dizer que a ditadura militar só fez mais escolhas. Houve algumas escolhas que deram certo. Eu particularmente não tenho nada contra a Educação Moral e Cívica. E no meu colégio, e nos colégios que havia o SOI. O SOI era o Serviço de Orientação Educacional. Quando você chegava para um sujeito na sala de aula e falava assim: você está indo para o SOI, era como se estivesse indo para o DOI-CODE. Você estava praticamente sendo condenado a uma suspensão de 3 dias e tal. Agora, por que eu estou me lembrando disso? Porque naquela época que nós estudávamos, se a minha mãe fosse chamada ao colégio pela secretária, pela pedagoga-chefe, vamos dizer assim, certamente a razão estaria com o professor e não comigo. Hoje, e isso é da minha experiência como juiz, eu posso dizer que os professores estão completamente desmoralizados frente aos pais que entregaram seus filhos de uma maneira... esses pais que entregam, vamos botar assim para generalizar, né? Os seus filhos... Lógico que existem exceções, mas lamentavelmente são exceções mesmo. A regra está outra. E só complementando o que você disse, você disse o seguinte, que eu acho interessante a sua fala no momento que você disse o seguinte: olha, os pais, no final da década de 90, entregando seus filhos para o educador, e agora, só para nós refletirmos um pouco mais além, nós... sociedade tirando dos educadores e jogando para um sistema penitenciário. Sim, sim. Olha como é que nós nos distanciamos do paradigma ideal. Família, educador, ressocialização através de métodos absolutamente medievais, que é o sistema prisional atual como concebido, né? Não, até porque o sistema prisional, como o próprio nome diz, ele não foi feito, senão ele se chamaria sistema educacional. Então ele foi feito para prender, para punir, né? Em termos, porque... Não, sim, mas eu quero dizer... Não estou dizendo como ele mudou e como ele é repensado nas últimas décadas, ou pelo menos em algum momento do século XX se viu que tinha que se repensar, né? E com certeza mudou. Mas pensando na sua origem lá atrás, num tempo remoto, há 5 mil anos atrás, a ideia era simplesmente punir. Era, né? Punir, e uma ideia, vamos dizer assim, idílica de que o sujeito no claustro ele ia conseguir pensar sobre seus próprios problemas. Sim. E ele ia conseguir se reeducar sozinho, né? O que é uma grande falácia hoje em dia, porque a gente sabe que isso não pode acontecer. Mas e aí a tua fala aí dessa vez agora baseado na minha, eu acho importante também, repara a alteração dos paradigmas, ou seja, das verdades, né? Você sai de uma preocupação que seria da família. Aí, na década de 1990, já estava nas mãos de professores, como se o professor desse conta da vida
Não, peraí, professor tá ali para ensinar matemática, história, entendeu? É outra coisa, né? Quer dizer, até porque elementos éticos, morais, querendo ou não, saem da família, né? Valores e princípios. Valores, quer dizer, não há como ser diferente. Quer dizer... Eu diria que, assim, eu poderia dizer com uma certa dose de certeza, analisando os últimos 10 anos, os adolescentes, a classe CDE de adolescentes, né? Quer dizer, nós temos uma geração praticamente perdida em termos de educação. O pouco valor que se dá à literatura, a valores éticos, ao bom convívio, à urbanidade, no trato com os mais idosos. Então existe uma crise de conceitos éticos e morais que vem aí abalando os alicerces da própria família brasileira como um todo, né? Já que, vamos combinar que, apesar das melhorias sociais, a grande massa da população brasileira ainda padece de um déficit cultural e educacional muito interessante. Eu estava vendo ontem, apenas 47% das escolas do ensino fundamental do país são dotadas de banheiros, equipamentos essenciais como água, etc. Então, assim, sem querendo fugir muito do tema, mas... Não está fugindo, não. A gente tá na seguinte situação: nós não temos um sistema educacional de um país que é a 8ª potência mundial, em termos de econômicos. Pelo contrário, nós somos o 8º de baixo para cima, segundo alguns dados de leitura, analfabetos funcionais, etc. Nossa, isso aí... E a gente está querendo tratar a coisa como se fosse uma questão puramente legal, quando na verdade não é. Existe muito mais coisa em jogo. Mas hoje, apenas concluindo aquela pergunta que você me fez, entendo de fato que os adolescentes, nós precisamos trabalhar com o problema. O sistema penal como um todo, ele não pode ser dissecado de forma assim, olha, o menor vai ter um tratamento diferenciado com base numa arbitrariedade, mas sim com base em critérios sociológicos. Se o menor de 14, 15 anos hoje pensa igual ao maior de 18, nós precisamos então rever os conceitos de 1940. Com certeza a conversa está muito boa, só que a gente tem que fazer um rápido intervalo. Nós estamos com o nosso UFOP Entrevista com o tema Redução da Maioridade Penal e lembrando a todos os nossos ouvintes que também vocês podem enviar sugestões para a gente. É só mandar para o e-mail conteúdo.radioufop@gmail.com. É rapidinho, daqui a pouco a gente já está voltando. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson, um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson, um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Bom, estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje. O tema é redução da maioridade penal e o nosso entrevistado é Pedro Câmara Raposo Lopes, que é juiz de direito aqui na cidade de Mariana, né? Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e Tatiana Mota, a supervisão técnica do Cimei Godeirin e a direção-geral de rádio e jornalismo do Chico Daia. Bom, Pedro, no outro bloco você começou a tratar de vários aspectos e até opiniões gerais a respeito dessa questão da redução, e você começou a fazer um relato até da sua experiência e que no final faltou a resposta. Bom, e o juiz de direito Pedro Câmara Raposo Lopes, qual a opinião desse juiz em relação a esse tema da redução ou não da maioridade penal? Quando eu particularmente no exercício da judicatura, eu comecei a mudar de pensamento em relação a essa questão,
e cheguei à conclusão, a minha conclusão pessoal, de que de fato a legislação mereceria uma alteração, a gente começa a pesquisar e a ver como é que funciona em outros lugares do mundo. E para começar a estudar no Brasil mesmo, ou seja, o que está se discutindo no país, né? Então, basicamente, o que hoje eu encontrei 4 correntes no país a respeito do tema. Uma é que a corrente fica tudo do jeito como está, porque a questão, o jovem ainda é imaturo e pelo conceito por esse conceito ele não poderia ser inculpado por conta de um ato infracional. Se você diminuir o outro ponto que essa doutrina que diz tudo que deve ficar do jeito que está fala é o seguinte: se você diminuir a idade, a maioridade penal, certamente o aliciamento de crianças vai diminuir a idade também. Então, por exemplo, o traficante que hoje se vale de um adolescente de 14, 15, 16, 17 anos vai começar a buscar crianças de 9, 8, 7, 6 anos de idade. Eu particularmente acho esse argumento um pouco... Você não pode mudar a legislação com base no que o traficante vai fazer. Quer dizer, isso seria subverter a própria ordem lógica das coisas. Uma segunda corrente que existe é pela manutenção dos 18 anos. A maioridade penal ficaria 18 anos. Só que se aumentaria o prazo de internação máximo. Hoje o prazo máximo de internação é de 3 anos, até 3 anos. Então você, quando o crime quando o ato infracional é praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, você condena nas chamadas medidas socioeducativas. Quais são as medidas socioeducativas que nós temos hoje? A mais grave de todas, que é a internação. Nós temos a semi-liberdade, a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. Então, quando a gente fala em alteração do panorama legislativo, a gente está falando basicamente dos crimes graves. Em relação aos crimes de menor gravidade, é mais ou menos como acontece com um adulto já. Um adulto que comete um crime de menor gravidade vai prestar serviço à comunidade, a chamada cesta básica. Isso também acontece hoje com o adolescente. Então, a questão está nos crimes praticados com grave ameaça ou violência à pessoa, ou seja, o roubo, o estupro, o homicídio. Bom, aí você passa para uma terceira corrente, que fala, a segunda corrente, só lembrando, diz o seguinte: olha, mantém os 18 anos, mas esses 3 anos, porque hoje o adolescente pode ficar internado até 3 anos. Depois, necessariamente, você precisa colocá-lo em liberdade. E o ECA fala que ele pode ser aplicado até 21 anos. Então, o sujeito que cometeu um ato infracional com 17 anos, por exemplo, ele pode ficar até a maioridade, ele pode passar a maioridade num centro de medidas socioeducativas. Existe uma terceira corrente, que é a corrente que entende que deve se reduzir para 16 anos, e uma corrente mais radical que diz que se deve reduzir para 14 anos. É isso que hoje existe no Brasil, são essas 4 correntes. Existe também um considerável número de juristas que entendem que isso, como tem sede constitucional, não poderia ser alterado não poderia ser alterado, porque isso seria o chamado núcleo duro da Constituição, as chamadas cláusulas pétreas da Constituição. É um argumento que não convence muito. Hoje os juristas entendem que sim, que isso, na verdade, não seria um direito individual a não ser punido, e, portanto, isso pode ser alterado por uma emenda constitucional. Eu acho que essa é a corrente que melhor... nem todo direito é um direito fundamental. E eu, nesse diapasão, entendo que pode sim, a Constituição pode ser alterada para diminuir a maioridade penal. E aí eu passei a fazer um estudo a respeito de como se processa em outros lugares do mundo. Na França, a maioridade penal é com 13 anos. Na Itália, com 14. Os países escandinavos todos, 15 anos. Portugal, 16 anos. Sendo que lá tem estabelecimentos próprios para esses adolescentes infratores. Mas, na verdade, não são adolescentes lá, são maiores infratores, mas até os 18 anos eles ficariam num lugar diferenciado. Mas aos 16 anos já cometem crime. Na Inglaterra, 10 anos de idade, o sujeito já pode ser considerado culpado e punido como adulto. Ou seja, lá nós estamos falando de punições bastante graves, né? Assim como nos Estados Unidos, lá a questão é estadual, de estado para estado, isso muda, mas isso varia de 6 anos de idade até 12 anos de idade, não inferior a 12 anos de idade. E lá nós temos a chamada sentença, eles chamam de 25 to life, ou seja,
Isso significa dizer que uma criança de 6 anos de idade hoje no Brasil poderia ficar presa 25 anos até a vida sem direito condicional caso praticasse um ato grave, um fato grave. O interessante, e aí essa é a minha opinião, finalmente, para responder a sua pergunta, eu acho que nós deveríamos fazer o que acontece na França, maioridade de 13 anos, e Estados Unidos, variando de 6 e 12. Tanto na França quanto na América, eles adotam o chamado critério biopsicossocial, ou biopsicológico. O que acontece é o seguinte: existe um fato grave, aconteceu um fato grave. Nós vamos pegar aquele adolescente, aquele menor, vamos chamar de menor geralmente, genericamente, e vamos submetê-lo a uma junta, que seria composta por um psicólogo, um assistente social, para saber se aquele adolescente, no caso específico, tem capacidade de discernimento, de conhecimento e de agir de conformidade com esse conhecimento. Então, tanto na França quanto nos Estados Unidos, antes de ser submetido a julgamento, você pega uma criança de 6 anos nos Estados Unidos, você vai submetê-la a uma junta que vai avaliá-la e vai chegar à seguinte conclusão: não, é uma criança de 10 anos, mas que pensa como adulto, portanto vai ser julgado como adulto. Não, é um adolescente que cometeu um homicídio, mas foi um homicídio brincando, dentro de uma atividade saudável e não tem nenhuma patologia, nenhuma psicose, nada disso, e portanto vai ser julgado como criança. Então lá tem a justiça da infância também, mas eles fazem um pre-trial, que eles chamam, né, que seria um pré-julgamento. Vamos primeiro discernir, esse indivíduo pode ser julgado como adulto? Aí ele é remetido para a justiça comum. Não, ele cometeu um fato grave, mas ainda é um adolescente e, portanto, deve ser julgado como adolescente e, portanto, fica fora da justiça comum, né? Então, a minha opinião pessoal é que, como existe essa diferença de, vamos dizer, o Brasil ainda é estratificado em camadas sociais, a gente deveria, sim, adotar um critério biopsicossocial, fazer um pre-trial, ou seja, um pré-julgamento, para saber se aquele indivíduo pode ser submetido à justiça comum. Podendo ser submetido à justiça comum, ele seria, então, encaminhado para o sistema prisional. Caso condenado, seria encaminhado para o sistema prisional comum, ao contrário do que acontece hoje, que ele fica no centro de medidas socioeducativas, que já é muito melhor do que a antiga FEBEM, FUNABEM e tal, mas ainda não é ideal. Mas já é coisa muito melhor, né, do que havia antigamente na época do Código de Menores. Então, basicamente, assim, hoje a minha concepção em torno do tema, e após amadurecer, e com base na própria evolução legislativa e também o que é feito lá fora, eu acho que nem tão... O Brasil, como é um país muito multifacetado, sobre diversos aspectos culturais, étnicos, inclusive, isso deve ser visto, isso deve ser submetido a 2 fases de processamento, né? Primeiro vamos saber o seguinte: você é adolescente mesmo? Você pensa como adolescente? Ou você é um adulto? Apenas é adolescente na idade? Então aí sim você julgaria o adolescente como se adulto fosse e submeteria ele ao sistema prisional. Agora, esse argumento de que o sistema prisional hoje é uma escola do crime, naturalmente que aquele indivíduo que já passou por esse pré-julgamento, ele já tem, seria discriminar um sujeito de 20 e poucos anos de idade em relação a um de 15 que pensa da mesma maneira, que tem o mesmo grau de maturidade, com base numa faixa etária apenas. Então, assim, e não é também porque o sistema penitenciário seria uma escola do crime que nós vamos deixar de alterar alguma coisa. Eu acho que a gente tem que mudar o sistema penitenciário, né? Chegar ao ideal. E aí nós temos um outro problema, porque o que... e aí é um sistema que eu tenho hoje como juiz da execução penal. O sentimento da comunidade é o seguinte: vamos encarcerar esse indivíduo. Seria como jogar a sujeira por debaixo de um tapete. Mas um dia esse sujeito vai voltar. Sim. E que espécie de pessoas nós queremos reintroduzir na comunidade? Não é isso? Quer dizer, como não existe prisão de morte no Brasil, nem prisão perpétua, o que nós devemos repensar no país é o seguinte: que espécie de cidadãos nós queremos formar? Hoje é politicamente correto, a gente fala isso em processos, a gente não chama mais o sentenciado de sentenciado, é reeducando. O Brasil, ao invés de educar na ponta de cá,
com um sistema educacional decente, enfim, com valores, com princípios e ética, ele reeduca na ponta, depois já acontecido o fato criminoso, e tenta reeducar de uma maneira absolutamente sem eficácia nenhuma, porque o nível de reincidência é altíssimo no país ainda, né? Então, em síntese, o que a gente deve repensar não adianta você achar que o indivíduo que comete um fato grave hoje, que ele não vai retornar para o seio da comunidade, ele vai retornar. E o que nós vamos querer desse indivíduo, né? É aquilo que nós estamos plantando ali. Tem que ter investimento, sim. O preso merece investimento, é um ser humano que está ali dentro, aquilo não é jaula. Eu faço visitas periódicas ao estabelecimento prisional, eles têm as necessidades deles. O principal fator de reincidência, na verdade, é a baixa autoestima dessas pessoas, porque elas são desindividualizadas. O sujeito, quando ingressa no sistema, ele ingressa no mesmo uniforme, ele só não tem número, porque isso é proibido pela lei de execuções penais. Mas ele é chamado pelo nome obrigatoriamente. Mas é o único fator que identifica A, B ou C, é o A, B ou C. Não interessa se ele cometeu um delito pontual na vida dele, ele vai ser encarcerado na mesma cela que o sujeito que é um criminoso habitual. E esse é um outro problema também. Esse é um outro problema. E se você coloca um adolescente, uma criança nesse sistema, aí sim você vai ter uma crise de olha, eu vou estar submetendo o adolescente a um sistema falido. Então não vamos mudar a lei. Quer dizer, seria um argumento absolutamente falacioso, quer dizer, e uma solução típica brasileira, né? É mais fácil não mudar, não vamos mudar nada, então deixa do jeito que está. É a teoria do Homer Simpson, né? Quando eu cheguei já estava quebrado, né? Então assim, não vou consertar. Mas na verdade a gente precisa consertar. E na ponta de cá na educação e na ponta de lá na reeducação, né? Nossa, eu estou aqui organizando na minha cabeça a quantidade de informações que você passou. E primeiro vou começar pelo fim, no sentido da sua opinião, né? Tentando vincular com outros comentários feitos por você nesse programa. A mudança do jeito de ser das pessoas, né? De uma década de 1940, e que eu situo a década de 1990 já com claramente alguma coisa estava acontecendo ali e não era boa, né? Dos adolescentes particularmente, com o mundo atual, que aí com certeza é totalmente indistinto. E como é que vamos traduzir isso? Como é que eu, por exemplo, traduziria, eu como cientista político, né? Mas agora com um viés sociológico no meu comentário. Eu tinha um indivíduo num passado bem remoto, onde claramente esse indivíduo era formado pelo meio, né? Então que meio é esse? É o meio familiar, é o meio da escola, tudo. Então ele só virava um ser pensante, digamos assim, já com alguma idade. Com o passar do tempo, esse indivíduo ele foi dotado de possibilidades de tomar decisões. Da onde surgiu isso é um outro programa, é uma outra conversa, mas efetivamente a gente entra no século XXI, onde esse adolescente ele já não pensa como um adolescente do século XX, dos meados do século XX. Por quê? Porque esse adolescente do meado do século XX, ele obedecia, ele não pensava, ele seguia mais ou menos as decisões dos pais, da decisão da escola. E agora o adolescente do século XXI não, ele toma suas próprias decisões. Ele escolhe o que ele vai fazer ou não vai fazer. Bom, na hora que ele faz isso, aí a sua observação é extremamente pertinente. Então eu não posso tratá-lo como se ele fosse aquele adolescente dos sonhos de 30 anos atrás. Que o ECA, querendo ou não, o Instituto da Criança e do Adolescente, talvez ele peque nesse aspecto de ele pensar o adolescente lá no finalzinho na década de 1980, princípio da década de 90, como se fosse um adolescente de 1960. Uhum. O ECA, lamentavelmente, ele está tratando de um outro adolescente que já não era mais aquele ali daquela época. Uma coisa meio idílica, uma coisa sonhadora e tal, mas com certeza não era. E é claro, precisava combater o problema do trabalho infantil, de tudo isso, é claro que sim, tem que continuar combatendo. Mas esse outro lado acabou gerando um problema até maior num outro aspecto. Então a tua observação, Pedro, quando você diz, olha, tem que mudar, por quê? Porque agora esse indivíduo é um ser pensante. Ele ser pensante em que sentido? Ele toma suas decisões. Essa última fala sua eu achei extremamente pertinente. Ora, pega um cara de 15 e um outro de 23, 25 anos, às vezes eles têm o raciocínio é igual, as decisões no sentido ético ou da ausência de ética, de moral ou da ausência de moral são as mesmas. E, no entanto, a punição é diferente.
e novamente uma discussão pertinente. Mas não significa que o nosso sistema prisional também seja lindo de morrer, não. É claro que vai ter que mudar. Uma coisa que, por exemplo, você chamou, eu já devolvo a palavra a você, e que a gente acabou passando batido no outro bloco, foi a respeito da questão do trabalho. É necessário repensar também essa questão do primeiro emprego. Quer dizer, espera um instantinho, e aí, assunto terrível para todos nós, inclusive o locutor que vos fala, repensar até a própria ideia de aposentadoria, a idade de se aposentar. O brasileiro está vivendo mais. Então eu não posso ter aposentadorias tão cedo assim, infelizmente, é uma questão matemática. Só por quê? Porque na medida que eu tenho mais gente no mercado de trabalho, esse jovem também não ingressa. Sim, é verdade. E se ele não ingressa no mercado... Então olha só, é aquela nossa conversa do primeiro bloco, nós temos uma constelação de coisas aí funcionando como um grande sistema. Sim. Isso tudo tem que ser pensado. Então não é, vou mudar tal coisa, eu resolvi e vou dormir, vou para casa dormir. Não dá. Por isso essas suas observações são absolutamente pertinentes. Quer dizer, e isso quando você fala, olha, eu quero mudar, eu defendo a mudança, né? Eu defendo a mudança. Na medida em que esse adolescente mudou, então você percebe pela sua atividade enquanto juiz de direito, que de fato já não tratamos mais daquele indivíduo que obedecia pai e mãe, daquele, não, eu não sei direito, eu acho é isso, mas a posição final é do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu avô, da minha avó, da professora, ou do professor. Não, agora não. Agora com 14 anos ele já diz, eu não quero, vou fazer tal coisa, não faço isso. E só para terminar e já te devolver a palavra, isso reflete, teve um programa aqui, não vou citar quem era o entrevistado e a pessoa que respondeu, mas eu tratei aqui no nosso programa UFOP Entrevista uma vez, uma coisa que me assustava aqui na UFOP, no bandejão da UFOP, que são mesas grandes, com bancos individuais, mas todos sentados na mesma mesa, né? Onde as pessoas chegam e não falam, com licença, não, e nem com licença na hora que saem, não falam isso. E eu fiquei chocado com essa coisa, e não vou aqui citar nomes, mas teve jovens aqui da própria rádio que ficaram chocados com o meu comentário. Mas por que tem que pedir dar licença? Eu falei, simples, é uma questão de educação, de urbanidade. Mas, enfim, então olha só, né? É um jovem que eu não preciso pensar no próximo, eu não preciso, não tenho que pedir licença, eu não levanto para uma pessoa idosa sentar no banco do ônibus. Isso eu já vi várias vezes, né? Aqui no Rio de Janeiro. Mas enfim, acho que isso eu já estou me estendendo demais no comentário, mas tudo isso a partir dessas tuas observações, entendeu? E essa final agora, então, olha, o garoto de 15 e o outro de 25, eles estão iguais. Um mundo desse de informação à disposição total de qualquer um. Justo. E quando você falou uma coisa interessante também, que é a respeito do você dar poder de escolha aos adolescentes, coisa que não havia na década de 40, né? Você não só dá poder de escolha, como você diz o seguinte, olha, aqueles que te amam são os que jamais vão te punir, mas você quer se aderir àqueles que te judiam. Ou seja, justamente aqueles grupos que você quer aderir naturalmente para fazer parte de um grupo, mas que vão te punir caso você não siga as regras daquele grupo. Então você dá poder de escolha a um adolescente e ao mesmo tempo você estabelece como paradigma de caráter ou paradigma de status para esse adolescente, você dá paradigmas absolutamente dissociados de valores éticos e morais. Não vou fazer crítica aqui à música, à cultura, cada um tem o seu gosto não se discute, mas existem algumas manifestações culturais que são, vamos dizer assim, que incentivam o consumo e incentivam basicamente produtos de consumo sem nenhuma profundidade, vamos dizer assim, como livros e outras coisas, e naturalmente que esses adolescentes vão querer ter acesso a esse mundo de consumo que eles não têm acesso, e aí nós vamos passar para o tráfico, porque naturalmente que você sabe que o traficante é um sujeito que desfruta de uma certa preeminência dentro de um certo ambiente, ele é um sujeito que desfruta de uma certa ascendência. Então, o paradigma do indivíduo que antigamente era, vamos dizer assim, ser o Nelson Rodrigues, no aspecto cultural,
e jocoso, enfim, havia outros paradigmas, né? Ser um advogado, médico, engenheiro, ou então ser um bom artesão, como a gente estava conversando antes da entrevista aqui. Hoje o paradigma é o seguinte: eu preciso ter aquele bem de consumo, eu preciso afrontar as pessoas que têm bens de consumo como se isso fosse absolutamente fundamental. O bem de consumo hoje, por exemplo, você tem um sujeito que tem um automóvel melhor, porque ele pode ter, e ele hoje, esse indivíduo, ele é praticamente hostilizado por essa juventude, porque eles só podem ter acesso àquilo por meios ilícitos, porque o caminho para chegar até o sucesso é muito mais tortuoso e muito mais trabalhoso do que o atalho do crime, das drogas, né, dessa vida que aparentemente gera um status, é o Marcola, são essas pessoas que estão lá, que movimentam helicópteros e sistemas intrincados que adquirem os bens, os tão sonhados bens, só que de uma forma atalhada, uma forma absolutamente, um atalho que chama atenção pela facilidade, eles são aliciados de fato. Isso aí não tem a dúvida, esses jovens são aliciados, né? E a partir do momento que você tem... outro dia eu fui num aniversário de amigos e confesso que eu fiquei, sem querer entrar no gosto mais uma vez, mas eu fiquei muito preocupado com as músicas que estão sendo divulgadas hoje em dia. Isso não é nenhuma crítica a nenhum cantor específico, nada disso não. Mas é um tal alusões a bens de consumo, e não adianta, eles estão em formação. São pessoas que estão em formação. Ele vai preferir ter uma AK-47, uma pistola .40, ou vai preferir comprar uma enciclopédia britânica? Claro que isso não existe mais, né? ou vai preferir comprar um livro para se instruir, enfim... Né? Quer dizer, essa quebra cultural que nós estamos vivenciando, hoje aquele que aparentemente se dá bem no seio da comunidade é o sujeito que tem lá o carro dele absolutamente cheio de parafernália, de som, que mais voltado para o público externo do que para o próprio interior do carro, com bens de... Você vê que o sujeito está completamente... atrelado a óculos, a relógio. Essa questão, ela está... Infelizmente, quando o sujeito é trabalhador e tal, e tem uma vida de trabalho árduo e tal, ele pode fazer uso e deve fazer uso desses bens de consumo. Mas o problema é que você tem meninos e meninas que estão absolutamente despreparados para ter acesso a esses bens de consumo e que vão ser aliciados por aqueles malfeitores que estão aí para angariar esse tipo de mão de obra barata e com essa promessa do sucesso fácil, do comprar o carro, de ter acesso a esses bens de consumo. Enfim, existe uma contaminação da adolescência e da juventude como um todo por conta de conceitos socioculturais absolutamente distorcidos. Não, ultimamente as notas que aparecem nos jornais, né? Aquela coisa meio antiga, ultrapassada, chamada jornal, que tem gente que ainda consegue ler, ainda lê, né? Por exemplo, colocando, quando você diz, como a sociedade global se transformou numa sociedade de consumo, né? Onde o parâmetro é a sua capacidade de consumir coisas que não têm o menor sentido. Aliás, vai um exemplo rápido, aquela história de quando chegou, me foge agora o nome do aparelho, que o sujeito, isso tem uns 2 anos ou 3, não me lembro mais, que chegava, não, isso aqui cabem para mais 60 horas de música nesse negócio aqui, no aparelhinho e tal, e aí a pessoa falando e tal, e daqui a pouco eu falei, escuta, você vai ficar 60 horas com esse troço na orelha? Você consegue isso? Porque se você não conseguir, esse aparelho não tem o menor sentido. Não tem lógica nenhuma esse negócio, entendeu? Você fala, não tem lógica isso. E são versões, assim, eu não sei qual a versão desses telefones, smartphones aí, eu não sei qual é a versão atual. Se me perguntarem se é 4 ou 5 ou 6, eu não tenho a mínima ideia, porque isso troca e quando troca, as pessoas querem ter aquilo. Isso é bom? Claro, isso estimula a produção, isso estimula, né, toda a mão de obra, né, a mobilização de pessoal que vai fazer aquilo e tal, mas por outro lado também, isso mobiliza... a gente está falando aqui hoje de crianças e adolescentes,
isso acaba desvirtuando um pouco o foco, que deve ser nessa fase de formação dessas pessoas, deve ser a formação educacional, voltada para a escola, voltada para o trabalho até. Essa proibição do trabalho, por exemplo, para o menor, eu acho que isso precisa até ser revisto em algumas zonas do país, que o pai precisa do menor ali para ajudá-lo na lida, vai para a escola, volta, ajuda o pai, está ocupado. Se você proibir o trabalho daquela criança, daquele adolescente, ele vai para a praça, vai experimentar a cerveja, da cerveja para a droga já é um passo. E aí você, pronto, e aí você já estragou a vida do adolescente. A gente costuma dizer que em Minas Gerais, especificamente, embora eu seja carioca, mas já estou aqui há algum tempo, alguns anos, a água não chegou no interior, mas o crack já chegou no interior. Em todos os rincões de Minas Gerais você encontra crack para vender. Isso é assustador. Assustador. Você não tem água, mas você tem crack. E o crack é uma droga extremamente barata. É uma droga que você consegue prender um adolescente ali facilmente, é uma vítima fácil, e com promessas ainda de acesso a esses bens. Olha, não precisa trabalhar não, o trabalho virou uma maldição, um anátema, o anátema do trabalho, né? Quer dizer, o trabalho virou, o trabalhador é o otário, o malandro é aquele que consegue dinheiro de uma maneira mais rápida, né? Eu acho que esses critérios, esses valores precisam ser repensados, né? Não, sem dúvida nenhuma. Essa coisa do crack, e só para a gente já está terminando, lamentavelmente estamos terminando o programa, também surgiu um mito há um tempo atrás, você com certeza deve ter ouvido falar, que o crack não dava lucro para o traficante. Não, é a coisa que mais dá lucro, e uma certa pessoa que está num presídio federal que trouxe o crack para o Brasil. E, enfim, tá muito feliz com isso. Ganhou muito dinheiro e continua, lamentavelmente, ganhando. Olha, Pedro, queria agradecer demais, tá? E volto a dizer, acho que essa conversa aqui, ela rende vários programas, além da sua própria formação e experiência aqui. Se bobear, nós vamos pedir a sua transferência para cá, porque aí vamos ter que conversar muito. Agradeço muito a sua presença, o tempo, a disponibilidade, tá? O nosso FOP Entrevista de hoje, que teve como tema a redução da maioridade penal, e o juiz de direito Pedro Câmara Raposo Lopes, o nosso principal entrevistado. Pedro, muito obrigado mais uma vez, tá? Por favor, gente, se vocês quiserem mandar um tema, uma ideia qualquer, é só enviar um e-mail para conteúdo.radiofop@gmail. Eu sou Antônio Marcelo Jacques e a gente encerra hoje, agora, o nosso programa, o FOP Entrevista. Obrigado àquele que nos ouve. Até a próxima. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson, um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto.